Os presidentes do Brasil e da Argentina devem abordar temas relativos ao Mercosul durante o encontro. Em áudio e vídeo, a reportagem é de Daniel Lian. O encontro entre Jair Bolsonaro e Maurício Macri no mês de junho deve colocar temas de interesse comercial, especialmente questões relacionadas ao Mercosul. O presidente brasileiro vai à Argentina se reunir com o presidente do país vizinho em Buenos Aires. A visita ocorrerá pouco antes da realização da cúpula do Mercosul, marcada para julho na cidade argentina de Santa Fé. No encontro, os líderes darão seguimento a assuntos iniciados durante a visita de Macri a Brasília em janeiro, como a modernização do bloco sul-americano e a crise na Venezuela. Para o especialista e professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, a ocasião pode ser uma oportunidade para ambos encamparem a revisão de muitos pontos, pois o Mercosul não está funcionando da forma adequada. A Argentina constitui um parceiro importante do Brasil, nós fazemos fronteira e com eles nós temos um acordo muito importante que é o Mercosul. Aliás, acordo este que precisa ser intensamente debatido entre os dois países nessa conversa, uma vez que o acordo não tem entregado muito daquilo que se espera. O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Trujillo, enfatiza que Brasil e Argentina têm que buscar formas de crescimento em conjunto. Bem, o Brasil e a Argentina são sócios do Mercosul e eu acho que nós estamos mais perto do que nunca da conclusão de um acordo com a União Europeia, que no seu conjunto é a maior economia do mundo. Os temas industriais estão bem avançados na negociação. Nós queremos obter mais benefícios ainda para as economias de Brasil e Argentina no acesso ao mercado europeu para alimentos, para vinhos, para azeites, para carne brasileira, para carne argentina. O professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela, aponta que para a Argentina, que vive uma grave crise, o encontro bilateral é de vasta importância. Ele indica os motivos que levaram o país ao fundo do poço e que podem servir de aprendizado ao Brasil. Porque a Argentina está mergulhada na sua crise, principalmente porque não executou, não elaborou, não implementou mudanças e reformas profundas naquele país. E as reformas que foram realizadas, elas não foram realizadas não só na profundidade necessária, como elas também não o foram na rapidez que a crise exigia. A agenda internacional de Bolsonaro está intensa, incluindo ainda uma visita a Nova York, nos Estados Unidos, em maio, quando será homenageado como personalidade do ano pela Câmara Americana de Comércio. O presidente também irá a Pequim e Xangai, na China, no mês de agosto. Qual o futuro do Mercosul, hein, professor Vila? Lembrar que ele nasceu nas presidências Sarney-Alfonsín, né? Sarney no Brasil, Alfonsín na Argentina, no momento de redemocratização dos dois países, né, que saíram de regimes militares que foram diferentes. O regime militar argentino não tem nenhum parentesco com o regime militar brasileiro, partem de pressupostos radicalmente distintos no campo econômico, no campo político, no campo da inserção internacional, no campo da diplomacia. Quando você quer jogar tudo no mesmo saco, desconfia, porque a pessoa não conhece nem a história da Argentina ou a história do Brasil. Basta ver, por exemplo, entre tantas outras diferenças, o regime militar argentino desestatizou a economia e o regime militar brasileiro estatizou a economia. Justamente o oposto tal. Só para ver uma diferença. Então, quando houve o processo nos anos 80 da redemocratização, no bojo, como a gente falava antigamente, no bojo desse processo, também veio a questão da unificação econômica tal. E o Mercosul desempenha esse papel, originalmente menor do que ele é hoje. Agora, é lembrar que a Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial. Sempre teve problemas na relação econômica de exportação e importação com a Argentina, dependendo de câmbio, problemas de moeda tal. A Argentina passa um momento difícil, com disparada da inflação, aumento do déficit público, tem problemas, tem o acordo com a FMI, que é um acordo complicado para cumprir, que tem efeitos eleitorais muito ruins para Macri, e também a reeleição de Maurício Macri, caso ele seja candidato à reeleição, que é algo que não está líquido e certo, é provável, mas não é líquido e certo, ele vai enfrentar a Cristina Kirchner, que as pesquisas hoje dão ela em primeiro. Imagina então se ganha a Cristina Kirchner na Argentina, você tem uma mudança radical nas relações do Brasil, em termos de posturas, por exemplo, uma questão Venezuela. Certamente ela teria uma postura diferente que tem o presidente Maurício Macri. Sendo assim,
essa viagem é importante até para melhorar essa qualidade das relações Brasil-Argentina, que durante muito tempo foram de tensão, né, no século XX. Muita tensão, desde a construção de Itaipu. Então a novela que tinha a ver com a construção de 2 usinas hidrelétricas pela Argentina e Paraguai, em Iapip, Aceretá e Corpus, há toda uma discussão. Isso passou boa parte do século XX, muitas tensões. É justamente no momento da redemocratização que há uma aproximação Brasil-Argentina, até essas tensões no campo militar desapareceram, e agora as questões que ficam no campo político, no campo econômico e, eventualmente, numa vitória da Cristina Kirchner, um afastamento diplomático e uma nova postura em relação a Cuba, em relação à Venezuela e às outras questões do mundo, né?